E Inês, estamos juntas aqui, viu, gente? Amém? Olha, eu estou com a voz assim, mas graças a Deus, porque ontem eu estava sem voz. Então, eu não vou poder falar muito alto, porque eu tenho que ministrar esses 3 dias. Mas o Deus que fez milagre ontem vai fazer amanhã. Ah, é? Tá bom. Obrigada, é muito mimo, né? Muito cuidado. Obrigada, viu, querido? Tá ligado já? Não. Amém? Aí, né? Obrigada, queridos. Eu quero apresentar a pastora Cristiane, por favor, fique de pé. Pastora Cristiane é uma querida, gente, é um presente de Deus. Eu convidei ela para estar aqui, ela imediatamente falou assim, eu vou, ela é lá de Goiânia, e eu sou de São Paulo. Obrigada, viu? Pastora Cris, de estar aqui conosco. Tenho certeza, como a Nádia falou, Deus preparou esse encontro para todas nós, né? Quando eu falei com ela, me veio assim, eu falei, eu vou convidar, mas, né? Eu falei, mas eu vou convidar? Ó, quando Deus colocar um nome no seu coração, não fica pensando, ai, a pessoa mora do outro lado, ai, a pessoa tem um compromisso, ai, a pessoa não tem dinheiro, ai, a pessoa... Isso aí não tem nada a ver conosco. O Deus que convidou, Ele é capaz de ir lá convencer a pessoa, e aí Deus cuida de tudo. Quando eu a convidei, imediatamente ela falou, eu vou. Eu falei, Jesus, eu falei, assim que chegar a minha passagem, eu passo para você. Imediatamente, quando chegou, eu passei para ela, na hora ela comprou, e ali, olha, de Goiânia, gente, eu conheço a Cris menos de 1 ano, mas Deus nos apresenta pessoas e vidas, pode ter certeza disso, para nós fazermos alianças, para a gente andar junto, viu, queridas? Nós precisamos ter pessoas para a gente andar junto, a gente precisa, é muito importante para cada uma de nós, amém? E eu sei que esse encontro, com certeza, é de Deus, não tenho dúvida, desde o primeiro dia, quando a Nádia me convidou, eu orei e Deus, assim, preparou a agenda, falou no meu coração. Esse tema, eu falei para o pastor na hora que a gente estava vindo, impactou meu coração, muito mesmo, de verdade. É coragem como resultado, coragem para ser diferente. Compromisso para fazer a diferença. É o anual, né? O tema anual. Achei assim, forte, coragem para ser diferente. É isso mesmo, precisa ter coragem para ser diferente. E nós temos que ser comprometidos para fazer a diferença. E aí Deus me colocou, a Nádia passou para mim esse tema anual e falou, agora os demais temas, fique à vontade. E aí o tema que Deus me deu para essa noite foi coragem como resultado da dependência de Deus. Eu quero que você saiba que aquele que depende de Deus tem coragem. Eu quero que você feche os teus olhos, nós vamos orar por isso. Muito obrigada, viu, Dalva? Obrigada mesmo. Pai, obrigada por esse dia tão abençoado e maravilhoso que o Senhor preparou para cada um de nós aqui. Obrigada por esse louvor que nos abençoou tanto. Obrigada porque o Senhor está aqui conosco. Obrigada porque o Senhor quer edificar-nos, ó Senhor. Nós queremos, Deus, cada um de nós aqui, Senhor, que nós sejamos mais dependentes do Senhor a cada dia, Pai. Que nós saiamos dos lugares que nós estamos nos escondendo, que o Senhor nos tire desses lugares, Pai. Que o Senhor nos coloque para fora. Que nós sejamos, Pai amado, querido Deus, homens e mulheres que estejam verdadeiramente, Pai amado, empoderados pelo poder de Deus e da sua palavra. E que em nome de Jesus, esta noite, começa aqui um novo tempo, um novo chamamento, onde nós vamos dizer, eis-nos aqui, Senhor. Levanta um exército do Senhor, Pai, onde essas mulheres, Pai amado, andarão na dependência do Senhor e verão o extraordinário acontecer. Nós queremos, Deus, que o Senhor seja glorificado. Tenho certeza que o Senhor já preparou o nosso coração, e aqui são uma terra fértil, e ela vai germinar. Essa semente vai germinar e vai dar fruto, e mais fruto e fruto que permanece, em nome de Jesus. Amém? Amém, aleluia. Deus, glória a Deus. Aleluia. Deus, gente, desculpa, eu falei para vocês o tema errado de hoje, perdão, abri no lugar errado. Começamos bem, sendo Marília. Vamos achar aqui, achei, pronto, gente, está aqui, não era esse tema não. Está tudo certo, Deus sabe todas as coisas, né? Aqui, diante de Deus, semelhante a Ele.
mas diante do mundo diferente. Quem será que é essa pessoa que diante de Deus é semelhante, mas que diante do mundo é diferente, hein? Nós vamos falar daquela que não tinha nome, mas tinha testemunho. Daquela que amava a Deus e também amava os inimigos. Nós vamos falar daquela que cria que Deus foi o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós vamos falar de uma menina que fez toda a diferença. Eu quero muito que você abra comigo em 2 Reis, capítulo 5, no verso 2 e 3. Essa menina, esse título que Deus deu, cabe muito bem a ela. Diante de Deus, semelhante a Ele, mas diante do mundo, diferente. Será que essa roupagem cabe a nós? Será que diante de Deus nós somos semelhantes a Ele? Será que diante do mundo nós somos diferentes? Vamos meditar sobre essa palavra. Aqui em 2 Reis, capítulo 5, no verso 2 e 3, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém era leproso. Versos 2 e 3. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. O profeta que estava em Samaria era Eliseu. Ele o restauraria da sua lepra. Eu quero começar a falar sobre isso. Nós estamos falando de uma garota, de uma menina. Uma menina que tinha sido levada embora do seu povo, da sua família, da sua parentela. Ela foi prisioneira, cativa. Mas uma menina que estava semelhante ali, grudadinha com Deus, semelhante a Cristo. Uma menina que sabia a identidade, sabia que ela não estava sozinha em nada disso. Eu quero muito que vocês prestem atenção. Essa menina viu uma oportunidade de glorificar o Senhor. Eu queria que você pensasse desde a hora que você acordou hoje de manhã, até você chegar aqui, se você teve alguma oportunidade de glorificar ao Senhor. Queria que você pensasse mesmo, tudo que você fez de manhã, lá na sua casa, acordei. Você glorificou o Senhor na sua casa? Como é que você tratou as pessoas que moram com você? E depois, você foi na padaria comprar pão? Você encontrou alguém lá na padaria? Alguém que te vendeu pão? A pessoa que te atendeu no caixa? Como é que você tratou essas pessoas? Você mora em prédio? Como é que você atendeu o porteiro? Como é que você se cumprimentou? Nós estamos falando de oportunidades que Deus nos dá. Nós estamos falando de uma menina que foi prisioneira. Agora eu quero que eu e você vamos para o lugar dela. Eu quero que nós nos transportemos para este lugar, aonde aprouve ao Senhor permitir que essa garotinha, ela fosse prisioneira de Naamã. Qual é o sentimento que vem no teu coração? O que você faria se você tivesse poder para acabar com esse homem, ou então poder para dar vida? O que você faria? Você daria a vida? Você mataria? Você acabaria com a raça dele? Você justificaria ou você entregaria para Deus? Pensa sobre isso. Nós estamos falando de um tema muito profundo, gente. Esse tema é muito profundo. Esse tema do ano aqui, coragem para ser diferente, compromisso para fazer diferença, só quem é comprometido com Deus. Só quem é comprometido com o Senhor que faz a diferença. Quem é comprometido com os homens só vai fazer a diferença quando vê pastor e pastora. Vê o seu líder. Faz diferença na igreja.
Eu acho que ninguém faz a diferença na igreja. Porque ser sal da terra e luz do mundo, no luzeiro, que diferença que faz? Vai lá para as trevas. Se a gente apagar todas as luzes aqui e um celular, só um, acender, o que acontece? Dissipa todas as trevas. Essa garota, o Senhor conhecia, sabia quem era ela, mas ela sabia quem era o Senhor. E saber quem é o Senhor faz toda a diferença. Saber quem é o Senhor, saber se eu tenho um pastor, faz toda a diferença. Vamos continuar aqui. Tem mais coisa aqui para nós. Diante de Deus, semelhante. Diante do mundo, diferente. Será que eu e você temos sido diferentes diante do mundo? Ou será que nós não passamos de nada diferente? Nós somos iguais a todo mundo. Eu quero muito nessa noite te convidar a pensar sobre isso. Se eu e você somos iguais a todas as pessoas do mundo, como que Cristo é visto? Não é visto. Não deixe que a religiosidade ela ocupe lugar no seu coração. Que Cristo seja o centro da sua vida. Por quê? Porque você vai viver a vida abundante que Deus tem para você. Você não vai sobreviver, porque religioso só sobrevive e mata muita gente. Mas um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo vive a vida abundante e leva essa vida para outros. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Vamos continuar. Então, aqui em Mateus 12, 34, diz, porque a boca fala do que está cheio o coração. Hoje, quando você acordou, o que você falou? Será que você falou palavras que edificou? Pensa aí. Ou será que você fez um monte de besteira, falou coisa que não devia? Essa garota, eu vou sempre voltar aqui porque é importante. Essa garota, que era ali, ó, serva, cativa, ela simplesmente estava ali servindo a mulher de Naamã, a mulher daquele que pegou ela, prendeu ela, trouxe como escrava. Ela escuta, ela fica sabendo que Naamã estava leproso. Se ela fosse uma crente carnal, ela falou, quero mais é que ele morra. Mas ela era tão cheia de Deus, gente. Tão cheia de Deus, que ela abre a boca, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se o nosso coração estiver cheio da palavra, se o nosso coração estiver cheio da misericórdia, da compaixão, nós vamos abrir a boca e vai sair virtude de nós. Mas se nós não formos comprometidas com a verdade, nem com Deus, com nada disso, não vai sair nada do que edifica. E aqui ela abre a boca e ela fala. E eu acho maravilhoso isso. Essa mulher, essa menina, simplesmente abre a boca e fala, tomara o meu Senhor estivesse, o meu Senhor era o Naamã, porque ela era escrava dele, então se chama Senhor. Se ele estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Que coração é esse, gente? Que coração é esse? Que coração é esse que pensa em verdadeiramente no bem do seu inimigo? Isso é um coração cheio de Deus. É um coração que bate as batidas do coração de Deus. É um coração onde o Espírito Santo de Deus, ele entra e ele verdadeiramente, ele vai conduzindo todas as coisas. A pessoa muda a lente dos óculos, ela começa a olhar com os olhos de Jesus. Ela começa a entender que na Bíblia diz que a minha luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades do mal que agem nas regiões celestiais. Você sabia disso? Que a sua luta não é contra a sua sogra? Você sabia que a sua luta não é contra a sua nora? Você sabia que a sua luta não é contra a sua cunhada? Você sabia que a sua luta não é contra o seu pai, nem contra a sua mãe? Mas aqui, quem está por trás de tudo isso? E essa garota, ela viu uma oportunidade de apresentar
ao seu Senhor, aquele que a fez escrava, o Senhor, o soberano, o todo-poderoso, aquele que pode fazer infinitamente mais do que a gente pode pedir ou pensar, no poder que opera em nós. No poder que opera em quem, gente? Em quem? Em nós. Diz assim, o poder que ressuscitou Cristo habita em mim. Você sabia disso? Você sabia que quando você, aonde você está, esse poder está com você? Você sabia que aonde eu for, lá na padaria eu vou, Cristo vai comigo? Você sabia que se eu for lá na festa tal, Ele está comigo? Você sabia quando eu vou para a faculdade, Ele está comigo? Esse poder está aqui comigo, dentro de mim, é o mesmo poder da ressurreição. Então não tem como eu ficar sozinha. Não existe essa possibilidade. Mas eu preciso crer, porque essa garota, ela acreditava nisso. E aqui é tão maravilhoso a gente ver que a nossa boca só fala mesmo do que está cheio o coração. E quando eu volto lá para a sua casa, eu estou fazendo de propósito. Porque é dentro da nossa casa que precisa ser o lugar onde verdadeiramente eles olham para nós e falam assim, uau, como você mudou. Nossa, meu Deus, que igreja que você está indo? Eu também vou. Com quem você está falando? Com quem que você está dando? Porque você mudou demais. É lá na nossa casa. Quem nos conhece está lá em casa. Eu falo sempre para minha igreja. Vocês podem me aplaudir. Mas o verdadeiro aplauso mesmo, que vai valer, é lá na minha casa. Se eles derem, é porque são eles que andam comigo. Desde a hora que eu acordo até a noite. Aqui em Gálatas 2:20, diz assim, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por que essa garota tomou a atitude que tomou? Por que eu, você, podemos perdoar aquele nosso ofensor? Porque o poder está dentro de nós, porque Cristo é o poder, Ele habita em nós. Não vivo mais eu, por quê? Porque antes quem vivia, quem era dono da minha vida, era eu mesma. Mas quem que vive agora? Ele, Cristo. E aqui continua. E esse viver, que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé em quem? No Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, como que essa garota consegue pensar numa possibilidade do Naamã, o seu senhor, que aprisionou ela, que fez ela escrava, que arrancou ela? Olha, gente, pensa. Tirou ela da família, do povo, dos costumes, de tudo. E leva ela para ser escrava. Que garota é essa? Como é que ela consegue pensar numa coisa boa, de fazer o bem para ele? Você pode dar um glória a Deus enquanto eu bebo água? O segredo é porque ela sabia que não vivia mais ela. Mas Cristo vive nela. Você está dizendo o quê? Que eu tenho que perdoar aqueles que me desprezaram, rejeitaram, que aprontaram comigo, que me levaram para o lixo? Isso você está entendendo direitinho. Mas essa dor, o que eu faço com ela? Você entrega para Ele que pode te curar. Porque aquele que vive ainda no passado, naquela dor, naquela ferida, e não perdoa ninguém e nada, você está carregando um morto. Aonde você vai, ele vai com você. E muitos nem lembram mais que você existe. E aonde você vai, você carrega, você fala para todo mundo, e a pessoa nem lembra mais que você está vivendo. Nem sabe o que aconteceu com você. Mas essa garota, ela sabia o que era viver uma vida abundante. A vida abundante são todas as nossas necessidades supridas em Cristo Jesus. Mas como ela era prisioneira, a liberdade que nós cantamos aqui, gente, ela vai muito além da liberdade de ir e vir. É uma liberdade que ninguém pode, ninguém. Quantos você conhece que tem tanto dinheiro e não tem paz? Paz não é a ausência de problemas, não é. Verdadeiramente a paz, o príncipe da paz habita em nós. Nós passamos por aflições e o Senhor aquieta a nossa alma para nos dar discernimento do que fazer, do que falar. Hoje nós estamos falando de uma garota. Que legado que nós vamos deixar? O que vão falar de nós se nós hoje partirmos? Essa garota, até hoje nós estamos comentando dela. Não se sabe a idade correta.
Mas ela fez a diferença. Ela era uma semelhante com Deus, diferente no mundo. Vamos lá. Vamos lá, vamos pensar junto comigo aqui. Como é que essa senhora deu ouvidos a uma garotinha? Estranho, não é não? Ela é apenas uma garotinha? Não, ela não era apenas uma garotinha. Ela não era. Ela era uma com Deus. Quando a gente é uma com o Senhor e a gente se vê como tal, as pessoas nos respeitam, elas nos ouvem, nós fazemos a diferença. A gente não, de forma alguma, a gente coloca o pé na porta e empurra. Eu não faço isso. Se Deus não abrir a porta, eu nem não entro. Não é para mim, acabou. Essa garotinha aqui fez toda a diferença. Ela fez exatamente como Jesus fez. Uma com ele. Aqui, ó, Lucas 23, 24, Jesus disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que ela fez com o seu Senhor, aquele que fez ela escrava? Perdoa. Ele nem sabe o que ele está fazendo, Deus. Por que essa mulher escutou essa garotinha que estava trabalhando ali, que era do outro povo, que era inimigo deles, gente? Basta nós crermos no Deus que nós servimos, que é real e vivo. Num Deus que continua falando conosco. Num Deus que quer ter um relacionamento conosco. Quantas vezes você fala com Deus por dia? Eu falo o dia inteiro. Não estou falando desse momento, não. Estou falando daquele momento que está escrito na palavra de Deus, que é necessário fechar a porta. Você fica com Ele e Ele com você. Quanto tempo faz que você não faz isso? Ele quer revelar os segredos do coração dele para você, como ele revelou para essa garota. Porque aonde você está, você precisa fazer a diferença. Você precisa ser diferente. Deus conta com a nossa vida. Por isso que eu apresentei essa garota. É aquela que fez toda a diferença onde ela andou. Vamos continuar. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Uma coisa é nós lermos, outra coisa é nós fazermos isso. Como que a gente faz isso? No poder que opera em nós, Efésios 3:20. Mateus 5, 43 a 45 diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Jesus dizendo: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos. Você está de brincadeira, Jesus. Isso é coisa só para Jesus. Ué, vocês não são parecidos com Ele? Isso aqui é só coisa para Cristo. Nós somos pequenos cristos nessa terra. O Senhor espera de nós isso. É fácil? Não é. É muito difícil, mas não é impossível. No poder que opera em nós, na pessoa do auxiliador Espírito Santo de Deus, nós conseguimos viver essa verdade. E assim nós fazemos a diferença. Assim nós atraímos pessoas. Assim as pessoas chegam perto de nós. Elas querem viver a vida que você tem. Mas não é uma vida que você não tenha problema. Você tem muitos deles. Mas o seu foco não são os problemas. O seu foco é Cristo e a vida continua. Tem de bom ânimo. Eu venci, você também vai vencer. Quantos problemas na semana passada você estava passando eram enormes, gigantescos, já passou. Hoje são outros. E sempre vai ser assim até Jesus voltar. Gaste tempo com Cristo. Ele tem a solução para os nossos problemas. E aqui ele diz assim: amem os seus inimigos, orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês. Uau! Dá para dar um glória a Deus depois disso? Eu falei que esse tema era muito difícil. Porque Deus quer nos levar para um patamar mais elevado. Só sobe escada quem se dispõe a subir. Quem olha para a escada e diz: ai, escada, não tem elevador? Não vou mesmo. Perdeu a chance, querida. Você vai ficar com uma perna mais torneada, bonita. Você vai chegar lá no lugar e falar: ei, eu cheguei. O outro vai ficar lá embaixo, fazer o quê?
É a vida com Cristo, gente. Paga o preço. Vale a pena. Anda com Deus. Verdadeiramente, viver essa verdade não é só beneficiar você. É beneficiar você e o entorno. O seu entorno vai ser mudado porque você mudou. Você quer que o outro mude, mas você não quer mudar. Até quando você vai continuar sendo arrogante e prepotente, achando que você é melhor do que os outros? Que nós somos uma religião, a melhor de todas. Quantos estão dentro das igrejas de crente, gente, mas não conhecem o Cristo da Bíblia, o Cristo que ama, o Cristo que perdoa, e tem matado tantas e tantas pessoas. Aonde que nós vamos fazer diferença? Lá fora. Lá é o nosso lugar. Lá na nossa parentela, lá no lugar de trabalho, na vizinhança. Essa menina aqui, ela abraçou a oportunidade. Ela entendeu que Deus tinha um plano, um propósito maior em tudo isso. Eu vou ler esse versículo com muita calma. Mateus 5, 43 a 45. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos. Diga assim, o Senhor Jesus me disse para amar os meus inimigos. E eu nunca mais vou dizer que é impossível. Mas eu vou pedir ajuda para o auxiliador, Espírito Santo, para ele me ajudar a amar. Ele também disse para a gente orar por aqueles que nos perseguem. Para demonstrarmos que somos filhos do Pai, que está nos céus. Quando nós amamos os nossos inimigos, quando nós oramos por aqueles que nos perseguem, nós estamos demonstrando, não é falando não, é bem diferente. Falar, muita gente fala muita coisa. Agora a vida, a conduta, é que o mundo precisa ver, começando na nossa casa. Que verdadeiramente essa vida cristã é uma coisa muito bonita, que vale a pena ser vivida. Que você tem luta, dificuldade, mas a paz que você tem. Deus, Ele dá tanta coisa a mais do que a gente pode imaginar, gente, pra gente. Mas tanta coisa a mais. Quantos agora gostariam de estar aqui com você e comigo? E não estão podendo estar. Pensa sobre isso. E diz também aqui, ó. Olha só. Porque Ele, Deus, faz o seu sol nascer sobre maus e bons. E vir chuva sobre justos e injustos. O que significa isso? Deus morreu pela humanidade. Significa que a pessoa mais podre, mais difícil, mais terrível, mais ruim da face da terra, Ele morreu por ela. Hã? Como assim? Aquela lá, isso aí. E aquela também. E aquela outra também, inclusive por você e por mim. Porque a gente era muito tranqueira. E a gente ainda é. É que ela, pela misericórdia, né, irmã? A gente vai melhorando. Dia após dia, né? Pouquinho, pouquinho, né? Ou só eu que sou tranqueira? Percebe como a gente pega a palavra de Deus e a gente fala desse Cristo. E quando a gente olha para esse Cristo e a gente olha para essa garotinha, é uma escolha. Escolha viver de uma forma diferente. Escolha assumir as suas responsabilidades. Eu gostei disso aqui, ó. As transferências de culpa terminam aqui. Termina. Na cruz. Ele já levou toda a culpa. Agora toma vergonha na cara, vai, não peques mais também. Assuma as suas culpas. Mas diga assim, basta. Eu tratei mal meu marido, mas eu não vou tratar mais. Me ajuda, Espírito Santo. Eu sou uma grossa com meu filho, mas eu não quero ser mais. Eu sou uma ogra com as pessoas do meu trabalho. Ai, que vergonha, gente. Crente ogro, eu tenho um morro de vergonha. Olha, eu faço conta que nem eu conheço. Nem eu conheço. Jesus,
O senhor vai tratar com essa pessoa, não é possível. Não, eu não estou vendo, não é possível que essa pessoa está agindo desse jeito e fala que é crente. Não, gente, eu preciso sair de coisas que me fazem pecar. E tem situações que eu não sei lidar. Então eu saio, vou orar, peço perdão, falo, Senhor, tem misericórdia, mas eu não estou aguentando isso. Convence esse ser humano de que a pessoa pecou, de que ela precisa mudar, de que o problema não é o marido, de que o problema não é o filho, o problema é ela. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A sábia, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. É no que ela faz. E aqui nós voltamos para o texto aqui e vemos que esse Deus que faz o sol nascer para o justo e para o injusto, eu não sei vocês, mas eu estou terminando esse ano. Eu vim aqui em 2018, né? Então esse ano eu termino a faculdade de psicologia. Estava falando para eles que é uma delícia igreja, é muito bom, tudo gostoso, a gente só fala de coisas bonitinhas, maravilhoso. E aí o senhor falou, está na hora de você sair. Eu fui para a faculdade, minha irmã. Ai, que prova maravilhosa. Gente de Deus, ainda bem que eu lembrava todos os dias que o Senhor era comigo, que tudo que eu precisava, a mente de Cristo, o amor, amar, porque Ele morreu por todas aquelas pessoas, e que Deus conta comigo para ser testemunha de Cristo naquele lugar. E eu posso dizer para vocês, eu ganhei cinco pessoas queridas que Deus me deu no primeiro dia que eu conheci, que eu fui para aquela faculdade. Uma da Umbanda, outra do Candomblé, a outra é budista, meu Deus, vou excomungar a senhora. Ah, como eu tenho certeza que Cristo ama aquelas meninas, que Ele morreu por cada uma delas e que Ele quer alcançar todas elas. Se vocês, olha, eu posso dizer para vocês, as experiências lindas que eu estou tendo com Deus, por causa daquelas garotas, o quanto eu aprendi a amar aquelas pessoas, pedir para Jesus, eu não sabia, eu falava, Jesus, eu não quero me ver, porque eu estava vendo no meu coração, sabe o que? Arrogância, altivez, porque eu me sentia melhor do que elas. Mas eu lembrei que o meu Cristo morreu por elas também. E que meu Cristo quer alcançar todas elas. E que eu preciso, Deus conta comigo para dar um testemunho ali, gente, todo dia. E aí veio a pandemia. Um mês só nós tivemos de aula, fizemos um grupo ali e somos amicíssimas hoje. Veio a pandemia. Ficamos, né, só pelo Zoom, as aulas. E aí quando nós voltamos, já tinha passado todo, acho que um ano e meio, alguma coisa assim. E aí um dia eu convidei-as para ir na minha casa. E aí uma chegou, assim que ela entrou, ela falou assim, Má. Eu falei, pois não. Me diz uma coisa, você é pastora? A senhora não tinha contado que a senhora é pastora? Não. Sabe por quê? Porque o meu dono disse para não contar. Que era uma estratégia. E ele nunca erra. Porque eu vou te contar agora. Ela falou, Má, você é pastor? Eu falei, eu sou. Algum problema? Ela falou, agora não. Mas se você tivesse falado no começo, eu não chegava perto de você. Porque pastor é tudo canalha. Eu cheguei perto, abracei. Ela chorou. Sabe o que eu vi ali? A dor daquela moça. A dor, a ferida. Porque machucaram ela. Porque ela teve uma grande decepção com pastores. E ali Deus estava dando a oportunidade, gente, a grande responsabilidade dela saber que nem todos são assim. Eu convidei-as para um evento que eu fiz o ano passado e esse ano. Eu chorei quando eu vi todas elas lá. Todas elas, as lágrimas desciam. Sabe o que eu vi? Eu vi que eu não estava fazendo mais nada do que a minha obrigação. De me parecer com meu pai. De amar as pessoas como elas são. E o Espírito Santo de Deus que vai convencê-las, não sou eu. Mas elas precisam ver Cristo em nós, queridas. Elas precisam, é nossa obrigação nós sermos testemunhas. Essa menina aqui, gente, ela conhecia
Ela conheceu o seu Deus. Ela amava a Deus. Ela agiu ali como Cristo. Ela não olhou para a circunstância dela, mas ela fez tudo o que o Pai queria que ela fizesse. E nós? O que nós temos feito nesse mundo, gente? Quantas pessoas você trouxe para o reino de Deus? Quantas pessoas vieram para Cristo por sua causa? Quantas? Será mesmo que você só está pensando em você, que você vai morar no céu e já está tudo bem? Não está tudo bem. Não está tudo bem. Cristo conta comigo e com você, como contou com essa menina, para fazermos a diferença nessa terra. Ele conta para nós sermos um instrumento abençoado nas mãos dele. Deus quer usar você como você é. Deus não quer que você seja cópia de ninguém. Ele quer o seu coração. Ele é amor e ele habita em você e em mim. Então o amor, se você quiser amar alguém, tem amor aí dentro de você. Está dentro de você. Basta você escolher, falar, eu vou começar a amar. Amar é uma escolha, é uma decisão. Como perdoar também é. Diga assim, diante de Deus, semelhante a Ele. Diante do mundo, diferente. Eu quero que você pense sobre essa frase. Se você é semelhante a Ele, ou se você é semelhante ao mundo. A menina havia perdoado Naamã. Ela cria que Deus tinha um propósito em tudo isso. Deus era com ela. Ela não virou as costas para Deus. Ela não foi falar, por que Deus o Senhor fez isso? Quando nós vamos crescendo na nossa jornada cristã, e a gente vai conhecendo o Cristo vivo, que está nessa palavra aqui, esse que não está morto, que ele está vivo, a gente começa a viver a palavra de Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, que fala que a nossa mente agora mudou, não tem mais a forma do mundo. A gente tem a mentalidade de Cristo. E aqui, Romanos 8, 28 diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam. São todas. Mesmo as mais difíceis, as dores mais profundas da nossa vida. E as coisas melhores que tem, todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é daqueles que enganam a Deus. Não é daqueles que mentem para Deus. Não é daqueles que traem Deus. Não é daqueles que se revoltam para Deus. É daqueles que amam a Deus. É diferente. Cuidado para não usar esse versículo de maneira errada. É daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa garota, ela falou do poder de Deus numa terra de pagãos. Será que eu e você falaríamos? Ou nós esconderíamos debaixo da mesa? Ou nós falaríamos, imagina, assim como Pedro fez um dia. Eu nem conheço. Como que a gente reagiria? A menina, essa garotinha aqui, é tão impressionante que ela tinha o quê? O temor a Deus. Ela tinha o temor, e o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Por que nós estamos vivendo tempos tão difíceis como nunca antes, gente? Porque antes as pessoas tinham temor a Deus. O temor era visível no coração das pessoas. Hoje, muitos dizem, não, nem estou aí para Deus, quero viver minha vida e acabou. E assim de maneira bem despachada. Mas ela tinha temor a Deus. Outra coisa, sabe o que ela tinha? A palavra de Deus. Eles eram ensinados na Torá. Isso aqui, ó, se você olhar para esse livro aqui, e você comer ele de dia e de noite, você meditar nessa palavra, não sou eu que digo, não. É o Salmo 1, verso 1, 2 e 3. Quando a gente medita, a gente vai ser que nem uma árvore, plantada em ribeiros de água, que a folhagem nunca vai murchar. Mesmo se vier tempestade, mesmo se vier um sol terrível, não vai. No devido tempo, você vai dar fruto. E tudo, não é metade, não é um quarto, nada, é
tudo que você fizer vai prosperar. Mas você precisa meditar nessa palavra. É essa palavra que nos faz ser parecidos com Ele. É essa palavra, é o Cristo da palavra. Quando a gente conhece esse Cristo, a gente vai ficando mais apaixonada ainda. E aí a gente vai querendo cada vez mais ser parecida com Ele. E nós vamos nos desligando das coisas dessa terra. Tudo isso aqui é passageiro, gente. Tudo isso aqui é passageiro. Ela tinha a palavra. Diga assim, a palavra de Deus. É o poder de Deus. A menina não teve medo e nem vergonha de compartilhar do seu Deus. E eu e você? Temos vergonha de compartilhar do nosso Deus? Eu já tive vergonha quando eu era religiosa. Quando eu só batia cartão na igreja. Quando eu só fazia para os pastores ver. Então lá na igreja eu era uma pessoa, na minha casa eu era outra. Então, quando meu marido quis colocar a plaquinha, eu e minha casa servimos a Deus, eu falei, pelo amor de Deus, não vai por isso, hein? Porque todo mundo vai descobrir que eu sou crente. E eu tenho vergonha desses povo crente. Deus não desiste de nós. Ele perdoa os nossos pecados. E Ele ama incondicionalmente. Atos 1:8 diz, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Quem tem o Espírito Santo de Deus aqui no coração? Quem tem? Levanta a mão. Deixa eu ver. Mas só se pergunta ao contrário, né? Quem é que não tem? Quem que não tem o Espírito Santo aqui? Que nunca entregou a vida para Jesus Cristo? Todos entregaram? Então essa palavra aqui é para nós. Então, se porventura nós não somos testemunhas, nós temos que ser. É obrigação nossa parecer com Ele, dar testemunho de Cristo, do que Cristo fez, de como Cristo agiu. Eu lembro, posso contar, Kellen, do nosso testemunho? Nós com a pastora aqui. A pastora e o pastor foram buscá-lo no aeroporto da outra vez, vou contar bem rapidinho. E aí, no caminho, eles estavam falando de alguém que lá no hotel que eu ia ficar, alguém que teve câncer, e eu não estava nem assim, sabe, ligada, e tal, e eles estavam contando que eles queriam orar por essa pessoa, mas eu não prestei atenção quem era a pessoa. E eu peguei, né, hoje também a gente chegou bem em cima do horário que atrasou o voo 2 horas, e aí eu cheguei assim muito correndo, e ali eu só ouvi isso, mas eles estavam falando, mas sabe quando você fala assim, bom, não adianta, eu não vou poder ajudar, porque afinal eu sou lá de São Paulo, porque minha vida é tão corrida aqui, eu já vou embora mesmo. Eu dou risada. O Espírito Santo é demais. Bom, aí eu vim, ministrei aqui, aí cheguei lá no hotel de volta, aí eu estou lá, com o joelho dobrado, Senhor, obrigada, porque o Senhor fez isso, lá. E aí o Espírito Santo aqui, você não vai ligar? Você não vai falar com a pessoa? Eu falei, Espírito Santo, falar com que pessoa? Nem sei quem é essa pessoa. Sei que aqui do hotel tem alguém que está com uma dificuldade, com alguém que está com câncer, mas não sei de nada. Eu fechava os olhos, gente. Era uma coisa impressionante. Aqui dentro de mim queimava. Você não vai ligar? Aí eu falei, Santo Deus, Espírito Santo. Moça, olha, eu acabei de chegar, você viu, né? Eu não sei quem que é a pessoa aqui do hotel. Tem alguém aqui que está com câncer? Ou alguém que você saiba que esteja com câncer? Alguma coisa assim? Ela falou, tem, é o pai da Kelly, né? É Kellen, né? Não conhecia a Kellen, nunca vi a Kellen, nem sabia da Kellen. Só fiquei no hotel lá. E aí, nesse dia, eu falei assim, bom, Espírito Santo, acabou, já fiz isso, ela não está aí, não era para orar mesmo, você se enganou. Aí, sábado de manhã, vou lá orar, e o Senhor falou assim, é um novo dia, vai lá. Eu falei, Senhor, meu Deus. Aí eu fui tomar café, falei, moça, aí a pessoa está aí, ela falou, não está. Eu falei assim, está vendo, Espírito Santo, não está. Ela não está. Aí eu fui tomar café, tudo, aí, acho que na hora do almoço vocês iam almoçar comigo, não sei o quê. Nisso, antes, na hora que eu subi para trocar de roupa, ele falou, faça uma carta. Não sei se te entregaram. Faz uma carta. Eu fiz uma carta.
Falei, olha, moça, eu sou fulana de tal e eu gostaria de orar pela pessoa que está doente, acho que é o seu pai. Se você quiser, está aqui meu telefone, não é assim? Pus meu telefone. Aí fui almoçar, e aí depois vim pregar aqui. Falei, tá vendo? Não ligou. Pronto. O Espírito Santo errou. Preguei, fui embora. Cheguei lá, moça, e aí? A moça está aí? Ela falou, não está. Falei, tá vendo? Não está. Ok, domingo de manhã vim pregar aqui, a moça não estava lá. E aí preguei, falei, bom, eu fiz a minha parte. Então tá bom. Aí quando eu volto, terminei o culto de domingo, aí eu cheguei, não perguntei. A moça falou assim, ela chegou. Ah, mas agora eu vou embora. Falou, ela está te esperando naquela salinha ali. Aí eu falei, oi, tudo bem? Aí fui lá na salinha, né? Oi, tudo bem? Tudo. Eu falei, ela soube dessa situação tal. Você permite que eu ore, né? Ela falou, sim. Eu falei, então, se fosse antes, eu até ia na casa fazer uma oração, né? Falei, vamos orar. Aí nós começamos a orar. Se eu falar errado, você pode me cortar, tá bom? Me ajuda aí. Aí eu falei, começamos a orar. Quando nós começamos a orar, eu parei a oração. Falei, peraí, deixa eu te falar uma coisa. Você já entregou a sua vida para Jesus Cristo? Ela falou, não. Eu falei assim, mas você quer entregar a sua vida para Jesus Cristo? E falei ali a oração, falei, olha, é assim, 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 se você crê que Jesus Cristo, você crê, eu creio. Então, antes de orar pelo seu pai, preciso orar por você, é assim, não foi assim, Kelly? Ali essa menina começou a chorar, entregou a vida para Jesus, ali nós oramos pelo pai dela. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, eu não sei vocês, mas vocês perceberam que eu falei, Espírito Santo, você errou, não é? Imagina, eu já vou embora mesmo. É uma oportunidade. É um toquezinho que Deus dá no seu coração. Fique atenta. Não fala que não vai dar. Não fala que não vai acontecer. Faz. Eu aprendi muito com essa situação. E aí eu peguei e falei para a pastora, para o pastor, né? O que aconteceu. Eu falei, por favor, cuidem, ó. Estão cuidando de vocês e dela também. E hoje a família está junto. Por que nós estamos falando isso, amados? Porque Deus não escolheu o anjo, Deus escolheu a mim e a você para ser essa testemunha, para ser a boca dele, para ser as mãos dele. Eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que você seja incomodada pelo Espírito Santo de Deus, que está dentro de nós. Nós temos que enxergar as pessoas como ele enxerga. Ele não enxerga a aparência, ele enxerga o coração. Olhe nos olhos das pessoas, gente. Vai lá na padaria, dá uma olhadinha, se tiver nomezinho, fala para a pessoa. Eu olho para a moça e falei, Fabrícia, você está tão triste. Ah, eu tô. Nunca tinha visto? Porque a minha mãe lá no norte está muito mal. Você quer que eu ore por ela? Eu quero. Gente, quem aqui de nós não quer que as pessoas olhem nos nossos olhos? Quem? Quem aqui de nós não quer que alguém faça um carinho, dê um elogio para nós? Seja uma pessoa mais amável. Quem de nós não quer isso? A Bíblia diz, tudo que você quer que façam para você, faz para os outros. Mas a gente sempre quer o contrário, né? Tem que fazer para nós primeiro, para depois a gente fazer para os outros. Está errado. Não é bíblico isso. Nós devemos fazer para os outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós. Pensa sobre isso. Essa menina aqui, o que motivou ela foi a vida dela com Deus. Ela conhecia Deus de perto. Ela não conhecia de ouvir falar, não. Ela tinha experiência com Deus. E aqui, também em Romanos 11:36, diz assim, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Será que são? Será que realmente é para ele a glória? É para ele o louvor? É para ele a exaltação? Pensemos sobre isso, nós estamos falando que semelhante a ele, e diferente do mundo. Eu queria que a gente pensasse, exatamente nós temos feito a diferença aqui. Aonde a gente anda, aonde a gente está. Como é que você trata o sorveteiro lá da praia? Como é que você trata a pessoa que limpa a rua para você? Como que nós tratamos aqueles que são invisíveis pela sociedade?
Como é que nós tratamos aqueles que são invisíveis dentro da igreja, porque tem invisível dentro da igreja? Mas aquela pessoa nem fala direito. Mas aquela pessoa não, a gente fala com ela, nem olha direito. Se você amá-la, querida, talvez você vai ser a cura para ela. Talvez você não saiba a dor que essa pessoa vive há anos e nunca ninguém quis saber do que ela passa, do que ela precisa. E são as mulheres diferentes, cheias do Espírito Santo, que olharão nos olhos, que estenderão as mãos, que falarão: minha irmã, você não está boa hoje, eu vou passar na sua casa, eu vou te levar. Minha irmã, você está precisando de ajuda hoje lá na sua casa, eu vi que você está com dificuldade. Igreja do Senhor Jesus, nós não estamos aqui para ficar julgando ninguém, nós não somos melhores do que ninguém. Nós estamos aqui para ajudarmos umas às outras, ajudarmos. Puxa, mas o filho de fulano se desviou. Fecha a sua boca e ora. Abençoa. Se vierem falar para você alguma coisa, você fala assim: querida, vai orar por ele. Vamos entrar em jejum? Vamos saber o que a gente pode ajudar? Puxa, você viu que alegria? Aquela irmãzinha era mesmo um calo na igreja. Graças a Deus que ela foi embora. É isso mesmo? Quer ser de Cristo, gente? Aonde que está na Bíblia isso? Semelhante a Ele. Diferente do mundo. O mundo já faz isso. Nós precisamos ser semelhantes a Ele. Nós precisamos verdadeiramente viver a palavra de Mateus 18:15. Se você souber que existe alguém aqui entre vocês, uma está com bico com a outra, vai até ela, desfaz o plano do diabo, coloca ele para correr da tua vida e da igreja, fecha essa brecha, se conserta. Isso é ser uma com ele, isso é ser testemunha de Cristo, isso é fazer a diferença. Mas eu não sei como que vai me tratar. Não interessa como vai tratar. Não interessa se vai ser mais grossa. Não interessa se não vai perdoar. Não interessa nada disso. Interessa fazer a vontade de Deus. Se essa garota pensasse o que ia pensar dela, ela não teria feito. Se Cristo pensasse isso, ele não teria quebrado tantos paradigmas da vida. Não teria. Dá para suportar mais um pedacinho? Eu quero que você preste atenção aqui, ó. Quando as coisas ruins nos acontecem, nós podemos escolher duvidar de Deus e mergulhar na amargura. É uma escolha. Ou podemos acreditar que Ele tem um plano e continuar fazendo a nossa parte. Tudo vai depender do que está cheio no nosso coração. De nós ou dele. A fé dessa menina não era baseada em circunstâncias. Por isso que a gente vê muito crente afundar. Porque a fé é baseada em circunstância. Até, eu não sei se foi o irmão que falou numa música aqui, ó, cuidado no que vocês estão lendo aí, presta atenção no que vocês estão lendo, né? Acho que foi isso. Uma frase que nós estamos adorando ao Senhor independente das circunstâncias. Ame a Deus. Ame de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Ame. Ele nunca vai te decepcionar, Ele é perfeito. Agora não coloque Ele no pacote junto com os homens. Os homens, todos nós aqui somos imperfeitos, a humanidade é imperfeita. Fique grudado na videira, permaneça em Cristo. Leve a sério ser de Cristo, viver para Cristo, glorificar a Cristo. Leve a sério isso. Essa menina não era baseada, a fé dela em circunstância não, mas em princípios cristãos. Mesmo trabalhando como escrava, a sua fé no Deus de Israel permaneceu inabalável. A palavra de Deus estava onde? Aonde estava a palavra? Na mente? No coração. Ó, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra quem? Contra ti, Senhor. É isso. Lucas 6:27 diz assim: digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês. Como é difícil. Eu não sei se vocês já passaram por circunstâncias assim. Eu já passei. Como é difícil. Eu gosto de resumir essa palavra numa palavra assim: eu me senti anestesiada pelo Senhor. Só por Ele, só para Ele, só por meio dEle.
para a gente viver essa verdade aqui. Jesus disse que nós deveríamos amar os nossos inimigos. Muito tempo antes, uma menina de Israel já havia feito isso. Ela não conheceu a Cristo. Está lá no Antigo Testamento essa história. Somente um relacionamento pessoal e verdadeiro com Jesus Cristo pode nos levar a um nível tão profundo de amor. Que amor é esse, gente? É o amor de Cristo. Ele amou primeiro a nossa vida. Eu não sei você já parou para olhar para a tua vida? Antes de Cristo e depois de Cristo? Pare e olha. Quem você era antes? Quem você é agora? Eu não mudei nada. Eu quero te convidar hoje a entregar a vida para Jesus Cristo. E nascer de novo. Nascer de Deus. Porque eu vivi os 2 anos convencida de que eu era cristã. Mas eu não era convertida. Eu servia na igreja. Enganava todo mundo. Mas a Deus ninguém engana. No dia que eu nasci de Deus, eu mudei. E tenho mudado. E vou mudar até Jesus voltar. Ele é amor. E se nós permitirmos, amaremos como Ele amou. E amaremos os inimigos também. Levada com os prisioneiros de guerra para ser escrava da esposa de Naamã, o general vitorioso da Síria. Essa menina perdera tudo que ela possuía, a liberdade dela, a terra dela, o seu povo, família, local de adoração, povo de Deus, tudo. Ela perdera tudo, menos a fé. É isso. O diabo quer tocar na minha e na sua fé. Quando a luta vem, ele vai provar, ele vai lá fazer de tudo para que você vire as costas para Deus, para que a sua fé vá para o lixo. Mas essa menina estava ali com Deus. Com Deus. Foi provada no fogo. E foi aprovada. Fé no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E fé na palavra de Deus. Ela foi tirada de tudo que lhe era familiar e teve que aprender a viver um novo modo de vida. Um novo povo, novos hábitos. Como é que ela se sentiu? O que ela passou? Como é que eu e você teríamos reagido frente à enfermidade do nosso inimigo? Mesmo sem nome, escravizada, ela dá um lindo exemplo de amor a Deus, amor ao inimigo e fé na palavra de Deus. Quando aquela menina soube que Naamã era leproso, ela não se lembrou de médico algum, mas do profeta, que pregava a palavra de Deus, que ensinava ao povo, que trazia consolo e ânimo para as pessoas. Como as pessoas lembram de nós? Será que quando elas estão com problemas, elas lembram de você que você é uma pessoa de fé? Será que quando elas estão com lutas e dificuldades, elas lembram que você tem um bom conselho? Será que elas lembram que elas podem contar com você, que você guarda realmente o segredo? Será que elas lembram de mim, de você, que elas podem contar conosco, que nós não vamos julgá-las, mas que nós vamos ouvi-las? Você sabia que quando alguém te procura para comentar com você, para falar, para confessar para você um pecado, você não tem ideia o quanto foi difícil para essa pessoa abrir o coração, ir até você. Ela pensou em desistir inúmeras vezes. Não coloque mais peso sobre ela. Aprendamos com Jesus. Quando todos aqueles homens vieram com aquela mulher pega em adultério, com a pedra na mão para atingi-la e para matá-la, porque se fazia assim naquela época, Jesus simplesmente falou essa frase: quem é que não tem aqui pecado? Talvez você não tenha o pecado dessa irmã que veio falar para você, mas você tem outro, eu também tenho outro. Quando a pessoa te procura, é porque ela acredita que com você vai dar uma palavra de sabedoria. Você vai orar com ela e você jamais vai falar para qualquer ser humano dessa terra o que ela te comentou. Vou falar no círculo de oração para as irmãs orarem. Se ela quisesse, ela teria falado. Para falar para ninguém. É para estar junto com ela. Posso mais um pouco? Vocês aguentam? Posso, Nádia? Quando aquela menina soube exatamente de Naamã, exatamente ela lembrou desse profeta. Por isso essa menina sem nome ousou dizer à sua senhora que conhecia um profeta em Samaria, Eliseu, e que se o marido dela fosse até lá, Eliseu oraria e Naamã seria curado da lepra. Porque o profeta, ele servia a um Deus vivo. Será que as pessoas veem em nós servindo
Ou será que nós somos somente aquelas que vêm aqui na igreja para pegar aquilo que Deus pode me dar, as mãos dele? Aquele crente que só quer receber, mas não serve ninguém em nada. Não serve, nada. Nunca pode, nunca tem tempo. Mas se for para receber bênção, larga a louça, larga a casa, família e filhos e vem. Ela lembrava desse homem, profeta Eliseu, como servo. Todos nós aqui precisamos ser esse modelo de pessoa que serve umas às outras, que serve na nossa casa como ao Senhor. Faça como ao Senhor. Para de ficar gritando na tua casa. Parece um inferno. Que gritaria, o vizinho falando, e diz que é crente, só gritaria dessa casa aí. Um grita com o outro. Joga aqui. Gente, Jesus entra nessa casa, onde ele está? Está lá fora. Se tem muro, está do outro lado do muro. Pelo amor de Deus. Cadê o príncipe da paz? Está dentro de você. Convida ele para reinar na tua casa. É que eu sou italiana, meu sangue é italiano, então eu tenho que falar muito alto, eu tenho que gritar. Você não tem nada disso. Tem nada disso. Lembra? Você morreu. Quem que vive agora? Ele, em você. Belisca a sua irmã aí. Quem está dormindo vai acordar. É para beliscar mesmo, dá um beliscãozinho. Isso aí. Isso é belisca. Nós temos que estar mortas para o pecado e vivas para Cristo. Nós precisamos morrer para nós mesmos para fazer a vontade do Pai. A nossa casa tem que ser o lugar mais gostoso da face da terra. A gente não tem que aceitar a casa de qualquer jeito, não, gente. A gente tem que aceitar a nossa casa e falar assim, peraí. Não, eu não quero mais essa bagunça na minha casa, não. Sabe por quê? Primeira bagunça é aqui dentro, ó. A gente precisa arrumar aqui dentro. Está uma bagunça aqui dentro. Precisa colocar isso aqui no lugar. Chama Jesus para entrar aqui, mas para ele ocupar o centro da tua vida. Para ele ser o Senhor da sua vida. Tem muitos que têm medo de ir para o inferno. É para ter mesmo. Porque é um lugar terrível. Mas eu quero que você não tenha Jesus apenas como seu Salvador. Você vai morar no céu, aleluia, glória a Deus. Mas tenha Ele como Senhor, o seu dono. Seja escrava de Cristo. Ela foi escrava de Naamã, só que antes ela já é escrava de Deus. Isso faz toda a diferença, gente. Toda a diferença. Aqui diz assim, ela era prisioneira e não podia libertar ninguém, mas ela conhecia quem poderia libertar as pessoas da dor, da lepra, das doenças. Gente, nós conhecemos um Cristo que liberta as pessoas, liberta do sofrimento, liberta da depressão, liberta da angústia, liberta de câncer, liberta de tanta coisa. Mas também o Deus de propósitos, que tem um dia determinado quando Ele vai nos recolher. Esse é o nosso Deus que sabe, desde o princípio, desde o ventre da nossa mãe. Que tipo de vida que nós queremos levar, gente? Vale a pena viver uma vida abundante nessa terra, não uma vida miserável. Não é para nós uma vida miserável. A vida abundante são todas as necessidades supridas em Cristo Jesus. É ter alegria, independente da circunstância, do dia difícil, do dia mau. Aprendamos com essa menina, que levou a esperança para um cara que deixou ela presa, prisioneira, que tirou de tudo dela. Que menina é essa? É uma menina cheia de Deus. Eu e você precisamos ser cheias de Deus para sermos essas pessoas diferentes. Coragem para ser diferente. Essa garota tinha coragem para ser diferente, gente. Esse era o homem mais poderoso ali, ó. Ela teve coragem porque ela sabia que aquele que é todo poderoso era com ela, e você e eu. Sabemos disso? Aquela menina falou com tanta convicção que a esposa de Naamã convenceu o marido a ir até o profeta. Ei! Como assim? Uma menina escrava convencer a patroa? Ela não era qualquer coisa. Nós não podemos ser qualquer coisa, gente. Nós precisamos ser as primeiras a se ver como filhas amadas de um Pai Todo-Poderoso. Nós não precisamos ter medo de nada. Nós precisamos ter convicção de que nós somos o que Deus quer que a gente seja. Nós precisamos ter convicção de que nós estamos onde Deus quer que nós estejamos. Nós precisamos ter convicção que nós estamos fazendo a coisa certa do jeito de Deus. É isso. Isso faz a diferença.
Por que você tem aqui, tem gente nesse lugar aqui, que precisa tomar uma decisão muito importante, sabe que tem que tomar. Tem que mudar de vida. Tem que dar um basta nesse engano, nessa mentira, nesse embaraço todo. Está esperando o quê? Para de culpar o outro, é você que tem que tomar essa decisão. Está vivendo no erro, no engano e vai continuar ainda. Depois diz que a vida não dá, a sua vida está amarrada porque você fez uma escolha de você se amarrar, de você fazer a coisa do jeito errado. Existe um jeito certo para fazer, está aqui, está na palavra de Deus. É nesse jeito que nós temos que nos basear. Coloca a tua casa em ordem, coloque a tua vida em ordem. Fecha as brechas para o diabo não te pegar. O diabo não pode te tocar, crente. Ele não pode, se você não der liberdade para ele. Porque se você estiver em pecado, ele pode fazer o que ele quiser, acabar com a tua vida de qualquer jeito. Eu e você é que somos autoridade. Diabo, você está fora da nossa vida. Por quê? Imagina que isso aqui é você. Imagina que essa mãozinha aqui é Deus. Se nós estamos em comunhão com Deus, Deus nos protege, sim ou não? Agora, presta atenção. Eu tirei isso aqui do lugar. Deus continua sendo Deus, mas eu saí da presença dele. O que significa? Que eu estou o quê? Vulnerável. Vulnerável, completamente vulnerável. Estou no pecado, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus, sim ou não? Sim. Se eu estou em pecado, não me arrependi, continuo aqui fora, completamente fora, levando a vida de qualquer jeito, enganando todo mundo e achando que está o máximo. Eu quero dizer para você hoje que hoje você foi denunciada. E que Deus está dando uma oportunidade para você se arrepender e mudar a tua história. Para de mentir. Para de levar a vida de qualquer jeito. Para de enganar as pessoas. Se arrepende. Volta para o lugar. Existe um caminho, um só. Que é o caminho de verdade. É um caminho de vida. Aqui está escrito também, no verso 4. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. O Naamã acreditou no que a esposa falou da sua menina. Vai até lá o rei da Síria e fala para o rei da Síria. Sabe o que aconteceu? O rei da Síria acreditou. Como assim? Conheci a menina? Quando Deus fala através de uma menina, de um jovem, de um adulto, de um velho, de um senhor, de uma senhora, Ele já preparou todas as coisas. Ele quer usar a sua boca, Ele quer usar a sua vida, mas você precisa ter coragem. E essa coragem aqui é em Deus que a gente encontra na intimidade com o Pai. Se nós não tivermos intimidade com o Pai, a gente não encontra coragem. A gente não encontra coragem. Teria tantas coisas para falar para vocês aqui, mas eu vou falar o que der para falar aqui. Aqui no verso 5, respondeu o rei da Síria: vai, anda, e eu enviarei uma carta. Ó, cuidado do rei da Síria. Vai, anda, eu vou enviar uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Por que é que esses homens tão poderosos acreditaram numa menina? Porque o poder de Deus habita naquela menina. Porque ela falou, gente, com propriedade, porque ela conhecia. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Os tempos são difíceis, serão piores ainda. Para de viver uma vida aqui e outro para o mundo. Vai ser muito pior. Ah, você está profetizando? A Bíblia já está aqui escrito, é só você ler. Leia. Leia Mateus capítulo 19, leia Mateus capítulo 24, leia Apocalipse, você vai ver, os sinais já estão escritos, ninguém quer enxergar. Já está acontecendo, Jesus está voltando. Deixe Deus usar. A sua boca não é sua, é dele. Os seus olhos não são seus, são dele. A sua mão não é nossa mão, é a mão dele, foi feita para abençoar. Os nossos pés é para ir onde Deus quer que a gente vá. Quantas vezes, muitas vezes, pessoas estão precisando de uma visita, estão enfermas, precisam de um carinho, de uma atenção. Larga a tua casa, larga tudo e vai servir. Lembre-se, está representando quem? O Cristo que cura. O Cristo que vai usar a sua vida para você levar um bolinho que você fez ali, um pãozinho, e vai falar assim: eu senti de vir aqui. Eu senti de vir aqui.
Uma vida vivida na integridade dá autoridade à nossa palavra. Leve uma vida íntegra, sem mentiras. Leve uma vida íntegra, correta. Você pediu emprestado, pague. Não fale mal de ninguém. Não julgue as pessoas. Mas como que eu vou conseguir isso? Através do Espírito Santo. Cada dia mais nós vamos nos santificando pela palavra de Deus. E o Espírito Santo que habita em nós vai nos ajudando. E nós seremos melhores do que ontem. Precisamos acreditar nisso, gente. Precisamos ter um exército nessa terra se levantando. Para que o Cristo seja conhecido por vida, por história de vida, a maneira que a gente vive. Aquela menina escrava não tinha riqueza material. Mas ela tinha o bem mais precioso, que era o Senhor Deus na vida dela. Será que eu e você damos valor para a nossa salvação? Será que nós lembramos quem é que levou a primeira vez a palavra para nós? Nós agradecemos e oramos por essas pessoas? Filipenses 1:27 diz assim: acima de tudo, vivam de um modo digno do Evangelho de Cristo. Vivam de um modo digno do Evangelho de Cristo. Leiam os Evangelhos. Conheçam o Cristo da Bíblia. Leia um capítulo por dia como se fosse um remédio. Todos os dias que você lê essa palavra aqui, ela vai te transformar. Ela vai fazer de você uma mulher semelhante a Ele, mais próxima dEle, mais longe de se parecer com o mundo. Aqui diz, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Para quê? Ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça. Aqui. O apóstolo Paulo falando para a igreja de Filipos: eu vou ver vocês, eu quero ouvir, eu ouço a respeito de vocês, que vocês estão firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Gente, como eu quero ouvir em São Paulo, que vocês cresceram, que vocês estão pensando sim, que vocês estão orando por almas, que vocês estão falando do Evangelho para outras pessoas, que vocês estão convidando pessoas para irem para Jesus, para virem na igreja. Como eu quero ouvir verdadeiramente que verdadeiramente Cristo tem sido conhecido e visto ainda mais na vida de vocês. Essa é a alegria quando nós levamos uma palavra de Deus. O desejo do pregador é que dê fruto, gente. E fruto que permaneça, que vidas sejam transformadas, sejam salvas, sejam curadas. Cristo seja conhecido em nós, esse é o desejo. No verso 6, levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, o meu servo, para que o cures da sua lepra. O rei da Síria achando que o rei de Israel ia curar Naamã da lepra. Verso 7, tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: nós estamos falando de um rei do povo de Deus. Aqui, acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que esse envie a mim um homem, para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede, que procuram pretexto para romper comigo. Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus? Não, do Espírito Santo não, porque o Espírito Santo de Deus não estava lá, cheio dele. Ele estava cheio da verdade, da palavra? Estava, gente? Não. Ele estava olhando com os olhos carnais, estava olhando como um rei. Ele estava olhando, já estava julgando a circunstância, que era um pretexto para romper. Ele não viu como uma oportunidade, mas teve alguém que viu. Teve alguém que viu. E aqui em 1 Coríntios 1, 28 e 29 tem uma palavra que diz assim: e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Vejam, o rei da Síria creu na palavra que saiu da boca da escrava. Diante de Deus semelhante a ele, diante do mundo diferente, mas o rei de Israel não creu. Aqueles que têm motivo para crer, muitas vezes não creem que é a palavra de Deus. Muitos perderam a palavra em sua casa, pois a mesma para muitos não tem valor. Quantos e quantos crentes não leem a Bíblia? Quantos não têm nem ideia do que está escrito? Quantos não sabem nem onde está a Bíblia? Só vai lembrar no domingo, vai procurar ver se achou lá, se o cachorro levou para a casinha dele, se guardou lá na estante meio dos livros lá, vai brigar com o menino, que o menino juntou com os livros de matemática, de português.
Versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: ouviu. O que você tem ouvido? Você tem ouvido que pessoas estão precisando de alguma coisa? Você está ouvindo que tem pessoas que estão indo para o caminho mau? O que você está fazendo? Estou orando. Já alguma coisa. Orar significa oração. Orar mais ação. O que você pode fazer? Você está ouvindo que aquela casa ali está precisando de arroz? Você tem um monte na sua casa? É isso mesmo? Você vai estocar arroz e vai deixar os outros morrendo de fome? É isso ter fé? É isso ser crente? Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Como que você se vê? Será que você sabe que você é filha de Deus? Será que se vierem até você, vão ver em você a filha de Deus? Será que vão ver em você a mulher sábia, a edificadora do seu lar, a mulher que pode confiar? Ele sabia que ele era o que ele era. Profetas eram considerados a boca de Deus, e o Senhor falava com eles. Ou seja, a menina falou da palavra que saía da boca do profeta. Ela cria, valorizava e vivia a palavra. E aí eu vou resumir a história aqui. Naamã vai até o profeta. E aí Naamã, ele se depara com uma situação incrível. Porque Naamã era um homem muito poderoso. Então todo mundo tinha que se dobrar a ele. E quando ele chega ali, não acontece isso. Vocês já sabem da história de Naamã. Ali existia um profeta que ouvia de Deus as estratégias e como fazer. Resumindo essa história, porque é muita coisa, eu quero dizer para você, Naamã, ele teve que se humilhar. Naamã, ele teve que ir lá, entrar naquele rio. E ele dizia: como que eu posso entrar nesse rio? Lá onde eu moro tem rios melhores do que esse. E aí os servos dele disseram assim: o que custa? Chegamos até aqui, entra no rio. E ali Naamã é curado. Sabe por quê? Porque uma menina não agiu pela sua dor. Não viva em cima da sua dor, querida. Senão seus dias vão ser tão difíceis. Vamos aprender com essa menina. Essa menina escolheu pensar como Deus pensa. Ela tomou a atitude que Deus tomaria. Ela escolheu dizer a respeito do que ela podia. Ela deu a oportunidade do seu Senhor ser conhecido. E aqui, depois você lê toda a história, você vai ver, no verso 17, disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Ele reconhece o Senhor da menina, o Senhor do profeta. Imagina as pessoas reconhecendo o nosso Senhor. Para concluir, diante de Deus semelhante, diante do mundo diferente, essa menina escolheu ser testemunha de Deus na terra de pagãos. Ela amou o seu inimigo, o inimigo do seu povo, e fez conhecido o seu Deus. Naamã voltou ao profeta Eliseu e reconheceu que o Deus de Israel é o único Deus, pois uma menina escrava acreditava na palavra que vinha da boca de Deus. Ela foi o sal da terra e luz do mundo. E eu e você? Vamos nos colocar de pé. O que nós somos? Como as pessoas têm nos visto? Fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, que conhece cada um de nós aqui, Senhor. Somente o Senhor, o Espírito Santo, tem poder para nos convencer de que nós estamos pecando contra Ti, Senhor. E eu quero, Pai, começando por mim. Mostra, Senhor, mostra os nossos pecados para que a gente se arrependa. Que essa noite não seja mais uma noite, não, Senhor. Que seja uma noite de aprendizado, de mudança de comportamento, de mudança de mente.
Que nós sejamos os primeiros a aprender como a menina, Senhor, que escolheu ser semelhante ao Senhor e diferente do mundo. Que o Senhor nos dê coragem, Deus, coragem, Senhor, para começarmos, Pai amado, confiar no Senhor, Pai amado, querido Deus, todos os dias para fazer a sua vontade. Coragem para dizer não. Coragem, Pai amado, querido Deus, para ir aonde o Senhor quer que a gente vá. Coragem para dizer a verdade que está escrito na sua palavra. Coragem, Pai amado, para falar do teu amor. Coragem para dizer, eu sou filha de Deus. Coragem para dizer, eu creio num Deus que é vivo. Coragem para pedir perdão. Coragem para perdoar. Seja essa noite que nós durmamos com essa palavra e que essa palavra, Pai, venha germinar e venha frutificar. Que o teu nome seja conhecido, que nós mudamos. Que nós viemos, Pai amado, a ser, Pai amado, mulheres diferentes, cheias do Espírito Santo de Deus. Mulheres comprometidas com a palavra que cura, que liberta, que transforma, que salva. Que nós sejamos mulheres, Pai amado, semelhantes ao Senhor e diferentes do mundo. Que nós amemos a humanidade, coloca amor no nosso coração. O Senhor é amor e habita em nós. Que nós queiramos amar as pessoas como elas são. Que nós venhamos nos arrepender de julgarmos as pessoas, Senhor. Tenha misericórdia todas as vezes, Deus, que nos achamos melhores do que qualquer pessoa, Senhor. Tenha misericórdia, se não fosse a sua misericórdia, aonde nós estaríamos, Deus? Senhor, nesta noite eu quero te pedir, Pai, que verdadeiramente o teu Espírito Santo se mova dentro de nós, começa a se mover, Pai. Começa a se mover dentro de nós, gerando em nós arrependimento e nos dando a oportunidade amanhã de estarmos aqui para aprendermos com a tua palavra, Pai, o que tu queres de nós, Pai. Mostra-nos, Senhor. Ajuda-nos, Deus amado, a termos coragem de convidar outras pessoas para estarem aqui, a experimentarem, conhecerem esse Cristo que é vivo, que é poder, Senhor, e que habita em nós. Levanta aqui, Pai amado, querido, evangelistas. Levanta aqui mestres, Pai. Levanta aqui mulheres, Pai amado, querido Deus, comprometidas com essa verdade, Senhor. Levanta nesse lugar, Pai, em nome de Jesus, mulheres, Pai amado, que verdadeiramente não comem o pão da preguiça, mas são mulheres edificadoras, mulheres sábias, mulheres humildes, mulheres dependentes do Senhor, mulheres submissas à verdade, Pai amado, à tua palavra. Em teu nome, Jesus, eu as abençoo com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus e peço que o Senhor opere, Pai amado, do teu poder que habita em cada uma de nós aqui, que o Senhor fale conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Queridos, muito obrigada, perdão pelo horário que eu passei. Nádia, por favor. Amém, nós que agradecemos, foi um tempo muito especial, como é lindo ver tantas mulheres aqui. Amados, eu particularmente, eu sou grata a Deus por essa palavra. Talvez porque a palavra de Deus diz que o pai corrige o filho a quem ama, né? E eu acredito que se ele trouxe a pastora Marília de São Paulo para trazer uma palavra de alguma forma de exortação, é porque ele está querendo falar conosco, né? E eu louvo a Deus por essa palavra. E eu digo que você vá... Ah, Josinha, agora eu te vi. Estou vendo minha amiga Josi ali. Muito feliz mesmo com cada uma de vocês que estão aqui. Que Deus, assim, dê uma noite de repouso para vocês, uma noite, mas que o Espírito Santo realmente continue falando conosco. Ele continue falando, porque eu creio que Ele quer trabalhar nas nossas vidas aquilo que precisa ser trabalhado, para que eu e você façamos a diferença, que eu e você sejamos semelhantes a Cristo, né? Que Deus abençoe cada uma de vocês. Amanhã às 15 horas nós teremos o nosso chá, então nós teremos a primeira ministração, teremos o chá e voltamos para a segunda ministração. Que Deus leve cada uma de vocês em paz, em segurança e que vocês tenham uma noite abençoada, amém?